Bom dia! Estou aqui então para o nosso devocional e hoje nós vamos ler Deuteronômio 6, a partir do versículo 4, diz assim: Escute, povo de Israel, o Senhor, somente o Senhor é o nosso Deus. Portanto, amem o Senhor nosso Deus com todo o coração, com toda a alma e com todas as forças. Guardem sempre no coração as leis que eu lhes estou dando hoje. E não deixem de ensiná-las aos seus filhos. Repitam essas leis em casa e fora de casa, quando se deitarem e quando se levantarem. Amarrem essas leis nos braços e na testa para não as esquecerem, e as escrevam nos batentes das portas das suas casas e nos seus portões. Olha o que Deus diz aqui, gente. Deus mandou com que o Moisés passasse isso para o povo, que somente ele deveria ser adorado com todo o nosso coração, com toda a nossa alma, com toda a nossa força, com todo o nosso entendimento. E ele diz mais: guardem sempre no coração as leis que estou lhes dando hoje. Por quê? O salmista diz: escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Quando nós temos a palavra enraizada no nosso coração, nós temos todo o cuidado para não pecarmos contra Deus, para não blasfemarmos, para não falarmos coisas que iremos nos arrepender depois, porque tudo se move através daquilo que nós falamos. As palavras, gente, têm muito poder. Quando ele diz aqui, para ensinar as crianças a repetir para eles e falar em casa e fora de casa, por quê? As crianças, elas são o reflexo da casa. A criança é reflexo daquilo que você fala para ela. Então, abençoa o teu filho, abençoa os teus sobrinhos, abençoa as crianças que estão ao teu redor. Porque quando você lança palavras sobre a vida de uma criança, exemplos, essa praga, essa peste, esse burro, aquilo, aquilo. A criança vai crescendo, gente, com essas palavras lançadas sobre a vida dela. Palavras depreciativas, palavras que vão paralisar a vida dessa criança. Se ela não conhecer a verdade e ser liberta daquilo, ou os seus pais conhecerem a palavra e anularem as maldições que foram lançadas sobre a vida desta criança, deste jovem, desse adolescente, ela vai crescer sendo exatamente aquilo ali que estão falando para ela. Ela vai ter fé naquilo que estão dizendo. Eu não sei nada, eu sou uma burra, eu sou um burro, eu isso, eu aquilo. Eles vão crescendo com aquilo, gente. E ao invés de você abençoar, você está amaldiçoando. Você deve dizer: o meu filho é uma bênção, a minha filha é uma bênção, os meus filhos são abençoados, os meus filhos são inteligentes, os meus filhos são prósperos. Você tem que profetizar sobre a vida dos teus filhos. Os meus filhos serão bem-sucedidos quando eles crescerem, os meus filhos vão ser abençoados, vão ser empresários. É isso que você tem que falar para os teus filhos. E não amaldiçoar eles. De uma mesma fonte, gente, não pode jorrar bênção ou maldição. Quantas vezes você, de repente, na tua infância, você ouviu isso? Você não vai ser ninguém, você vai ser igual ao teu pai, você vai ser igual ao tua mãe, não, você é igualzinho. Pois é, palavras que lançaram contra a tua vida, que em nome de Jesus você deve anular. Você deve dizer: Senhor, em nome de Jesus, as palavras que lançaram sobre a minha vida lá atrás,
eu anulo cada uma delas, porque as pessoas que falavam isso, elas não sabiam o que elas estavam dizendo. Mas hoje eu sou o que a tua palavra diz que eu sou. Eu sou mais que vencedor, que onde eu colocar a planta do meu pé, eu vou possuir, que onde eu colocar a minha mão vai ser abençoado, que eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. É isso que você deve falar. Você deve falar isso para você. Quando eu dou atendimentos terapêuticos, né? Quando as clientes, né, os clientes estão com baixa autoestima, quando as pessoas elas estão com um problema de identidade, eu sempre oriento elas, eu dou um tema de casa, você vai se olhar no espelho todos os dias de manhã, depois que você escovar os dentes, depois que você se arrumar, depois que você se maquiar, se é mulher, eu digo, ó, você vai falar no espelho coisas boas para você. Você vai se olhar e você vai dizer, eu sou bonito, eu sou bonita, eu sou uma bênção, eu sou abençoado, eu sou mais que vencedor, eu sou filho do Altíssimo, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece, eu sou inteligente, eu sou bem-sucedido. É isso que você tem que falar para você. Você tem que se valorizar, porque o Pai te valoriza. O Pai sonhou sonhos grandiosos para mim e para você. A palavra diz que os planos do Senhor não serão frustrados. Você sabe quem impede os planos de Deus de se cumprirem nas nossas vidas? Nós mesmos. Quando nós começamos a crer que isso não é para mim, isso aí é pro fulano. Não, para mim isso aqui não dá certo, não. Eu já vi que eu não nasci para isso. Quantas pessoas de repente você ouve falar isso, ou de repente até mesmo você? Isso é uma mentira do inferno. Você deve se levantar e declarar a palavra, gente. Por isso que Deus disse aqui, guardem sempre no coração as leis que estou lhes dando hoje. Não deixem de ensiná-las aos seus filhos. Repitam essas leis em casa e fora de casa, quando se deitarem, quando se levantarem, amarrem essas leis. Façam, gente. Peguem folha de caderno, folha de ofício, post-it, escreve ali um versículo, cola na tua geladeira, cola lá no teu espelho do banheiro, nos lugares onde você vai ver, você vai visualizar, você vai olhar e você vai ler aquele versículo e vai dizer, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu sou mais que vencedor em Cristo Jesus. E você tem que visualizar isso. Trabalhar o teu cérebro, renovar o teu entendimento. Se você foi criado dessa maneira, está na hora de você mudar o teu agir, o teu pensar, o teu proceder. Você não pode mais crer nas mentiras de Satanás. E você deve sim, gente, quando você levantar, você abrir os olhos, você vai dizer gratidão, Senhor, por mais esse dia, por eu ser o teu filho, a tua filha, amado seu, amada sua. É isso que você tem que fazer, gente. Agradecer, ser grato, se reeducar, mudar o teu pensamento. Quando a palavra fala que a nossa mente, quando Paulo disse que ela deve ser transformada, renovada, porque eu não posso ficar com aquela mente doente. Eu não posso ficar vivendo sobre aquela influência dessas palavras depreciativas que um dia foram lançadas contra mim. Eu me lembro que antes da minha mãe se converter, ela falava, né? A pessoa foi criada assim. Ela dizia peste, não sei o que, praga. Quando ela conheceu a palavra, ela pediu perdão para Deus. Ela disse, Senhor, me perdoa porque eu amaldiçoava os meus filhos e eu não sabia que eu estava amaldiçoando. Gente, até uma palavra simples que você fala, esse danado, essa danada, procura o significado dessas palavras lá no Google para você ver o que quer dizer. Gente, são palavras que às vezes você acha que não tem nada a ver, mas tem poder sim. Danado, danada,
né? É palavras, gente, que vem da boca do diabo. Tinhoso, tinhosa, medonho, medonha. Nunca diga isso para os teus filhos, nunca diga isso para uma criança ou para um adulto sequer. Às vezes são palavras que nós pensamos, uma palavrinha inocente, mas não é, gente. Por trás disso tudo são palavras demoníacas que são lançadas sobre a vida de uma criança e sobre a vida de qualquer pessoa que seja. Então procura em casa, porque eu não tenho tempo aqui. O Espírito Santo mandou eu falar isso, então, né? Aqui, ó. Agora eu quero ler com você aqui, só para você ver. Josué capítulo 1, a partir do versículo 8. Olha o que Deus diz aqui. Fale sempre do que está escrito no livro da lei. Estude esse livro dia e noite e se esforce para viver de acordo com tudo que está escrito nele. Se fizer isso, tudo lhe correrá bem e você terá sucesso. Lembre da minha ordem, seja forte e corajoso. Não fique desanimado, nem tenha medo, porque eu, o Senhor, seu Deus, estarei com você em qualquer lugar para onde for. Olha o que Deus disse aqui para Josué, né? Leia sempre, fale sempre do que está escrito no livro, gente. O livro é esse, é a palavra de Deus. Leia ele, declare ele. As palavras, as promessas de Deus, elas só vão se cumprir se você tomar posse delas, se você declarar elas vivendo o que está escrito aqui. Então, aqui Deus orientou Josué: leia a palavra, que não se aparte da tua boca, que não se aparte de você o livro desta lei, medita dia e noite. E Deus disse mais: estude esse livro e se esforce para viver de acordo com tudo que está escrito nele. Não adianta só eu ler, não adianta só eu ir na igreja e ouvir a pregação se eu não viver o que está sendo pregado, o que Deus está me falando. Em Tiago diz: nós devemos ser ouvintes e praticantes da palavra, não somente ouvintes. Porque não adianta, gente, o ouvinte é aquele que vai na igreja religiosamente e esquenta o banco. É bem para você entender, bem no português, esquenta banco. Não pratica, não reflete. A palavra, gente, eu aprendi. Cada vez que eu ouço ela, eu faço uma análise da minha vida. A palavra diz: examine-se, pois o homem a si mesmo. Eu tenho que me examinar. Cada vez que eu ouço uma palavra, eu me examino. Eu digo: Senhor, se eu não estou fazendo isso, que o Senhor me perdoe, me ajude a voltar para o prumo. Senhor, se eu não estou estudando a palavra, se eu não estou praticando ela, me perdoa, Senhor, me ajuda, me mostra se eu estou falhando. E o Espírito Santo vai te dar aquele puxãozinho, vai dizer: por aqui, ó, volta, é aqui, ó, isso aqui você não está fazendo. Mas você precisa se analisar, você precisa dizer: Senhor, me mostra onde eu estou errando, onde eu estou deixando a desejar, aonde eu estou começando a dar uma relaxadinha, uma descansada, né? E ali, quando vê, você abriu uma brechinha para o diabo. A palavra diz: não deis lugar ao diabo. Então, nós precisamos, gente, nos examinar. E isso é todos os dias. Sempre que eu ouvir uma pregação, eu tenho que me analisar. Dizer: Senhor, que palavra abençoada. E olha o que ele diz aqui, gente. Se esforce para viver de acordo com tudo que está escrito nele. Gente, a palavra diz que o reino dos céus, ele é conquistado por esforço. Se eu não me esforçar para ler a Bíblia, para orar, para jejuar, para ir no culto, a carne não quer. O que vai acontecer? Você não vai estar vivendo de acordo com o que está aqui.
Eu preciso ter força, me esforçar. Se eu quiser a salvação, se eu quiser ter intimidade, comunhão com Deus, gente, é um esforço todos os dias. Mas nós devemos sentir prazer nisso. Prazer em saber que tem aquele momento que nós vamos orar. Agora é eu e Deus. Agora, gente, vocês ficam aí, ninguém me chama. É eu e Jesus. Não interessa a hora que você vai fazer o teu devocional. O bom é se você conseguisse fazer de manhã, antes de você sair de casa, levantar um pouquinho mais cedo, ouvir a palavra, ou pegar a tua Bíblia, meditar. E daí você vai ver aquilo que Deus vai fazer. Deus, ele vai mover. Perdão, gente. Ai, aqui está muito frio. Meu nariz ficou gelado. Então, você precisa, meditar, tirar aquele momento com Deus. Você precisa ter essa intimidade com Deus. E olha o que Deus disse aqui. Lembre-se da minha ordem, Josué. Seja forte e corajoso. Não fique desanimado. Não tenha medo, porque eu, o Senhor, seu Deus, estarei com você em qualquer lugar para onde você for. Gente, o verdadeiro amor lança fora todo medo. Nós não podemos ter medo, porque o medo faz com que a pessoa desanime. O medo faz a pessoa sentar no meio do caminho, faz a pessoa muitas vezes procrastinar, adiar as coisas, deixar sempre para depois. Não, agora não. Aquelas pessoas que têm medo de inovar, têm medo do novo, elas não vão sair do lugar. Elas vão atrasar as bênçãos sobre a vida dela. O verdadeiro amor, gente, lança fora todo medo. Então eu preciso estar cheio do amor de Deus no meu coração, porque no momento em que você estiver cheio do amor de Deus, da presença do Pai, você não teme. Você não teme. Por isso que Deus disse para ele: não fique desanimado, nem tenha medo, porque eu, o Senhor, seu Deus, estarei com você em qualquer lugar para onde você for. Então Deus, gente, ele sempre está conosco. Onde nós vamos, direcionados por Ele. Não se esqueça disso. Nós precisamos orar, colocar a nossa vida diante do trono do Pai. Nós precisamos dizer: Senhor, me dirige. Eu devo ir por aqui ou eu devo ir por ali? Eu devo comprar essa bicicleta ou não? Eu compro essa geladeira ou não? E onde for para eu comprar, o Senhor vai me direcionar. Você pode achar que é besteira, gente, mas não é. Não é. Eu já falei aqui várias vezes. Um dia eu entrei numa loja, eu tinha ido pagar uma prestação. E eu fui olhar os calçados. E eu olhei, tinha um sapato prata, lindo. E eu olhei aquele sapato, mas na época, 89, 90, gente, era uma fortuna. Era muito dinheiro, imagina, 10 anos atrás. E eu lembro que eu olhei para aquele sapato e eu disse: Senhor, se for da tua vontade que eu compre esse sapato, o Senhor vai prover. E eu fui para casa, a gente esqueci o sapato completamente. Quando eu fui na loja no outro mês pagar a minha prestação, o Espírito Santo me disse: vai lá olhar os calçados. E eu fui. Aí eu lembrei do sapato e pensei: vou lá olhar mesmo, vou ver se esse sapato não está na promoção. E o sapato estava. O sapato estava R$ 49,90. Então, para você ver como Deus trabalha, como Deus faz, gente. Quando nós somos dependentes dele por completo, é por completo, gente. É para comprar um sapato. Peça a direção de Deus. Quando eu quero comprar algo, eu e o meu esposo, nós oramos e eu coloco para Deus: Senhor, eu vou fazer o orçamento e o Senhor vai me mostrar o melhor lugar aonde é para mim comprar. Eu vou pagar o preço justo e vou comprar o que é bom, o melhor. É isso que você tem que fazer. Não ir no primeiro, não. Faça um orçamento.
Vá na loja, hoje nós temos o WhatsApp, né? Chama os vendedores nas lojas e diz: eu quero comprar uma jarra elétrica. Quanto que tá aí, quantas vezes sem juro? Tanto. Fulano, você vai anotando ali. E na hora o Espírito Santo vai te dizer: é aqui. Gente, não é bobagem isso. Nós precisamos ser totalmente dependentes de Deus. Por quê? Porque em qualquer lugar que a gente for, Deus vai estar com a gente. Mas não adianta eu enfiar os pés pelas mãos, me endividar e depois ficar: Senhor, me ajuda. Oh Deus, eu não sei como é que eu vou pagar essa conta. Pois é, mas peça a direção do Pai. Peça orientação: Senhor, o que eu faço? A minha situação é essa hoje. A minha vida financeira tá assim, o que eu faço? E Deus vai te dar direção. Mas você precisa ser dependente dele e viver o que está escrito aqui. Deus disse para o Josué: estude esse livro dia e noite, se esforce para viver de acordo com o que está escrito nele. Ensinar os teus filhos dentro e fora de casa, gente. Não adianta eu ser cristão só na igreja e em casa ser um terrorista. Eu preciso ser aquilo que eu sou em casa, na igreja e em qualquer lugar que eu for. Eu preciso dar o bom testemunho. Eu preciso mostrar que eu sou de Jesus. Então nós precisamos, gente, dar o bom exemplo. E quem é que dá o bom exemplo para os nossos filhos? Nós. O exemplo vem de casa. A criança é o reflexo dos pais. Toda criança é o reflexo da casa. Não se esqueça disso. Se o teu filho estiver orando, ele vai orar. Se o teu filho ver você meditando, ele vai querer ler a Bíblia também. Se o teu filho ver você escutando louvor, ele também vai querer. Agora, se ele ver você espraguejando, falando palavrão, ele vai falar também. Por quê? A criança é o reflexo da casa. E isso é muito sério, gente. Um dia eu me lembro que eu participava de um grupo e o menininho pegou o celular da mãe. Eu vi que era difícil ter áudio, mas eu não escutei. De repente eu vi que uma pessoa escreveu lá: nossa, como é que pode uma criança nessa idade falar tudo isso? Gente, quando eu fui ouvir o áudio antes dele ser deletado, eu fiquei perplexa com o que saiu da boca daquela criança. E da onde saiu? De onde ela ouviu? Pois é. Então, se você falar a palavra, se você falar palavras decentes, palavras de acordo com o que está escrito aqui, o teu filho vai crescer assim, nesse ambiente pacífico, manso, de paz, tranquilo, calmo. Agora, se a tua vida for um alvoroço, aquelas pessoas que estão sempre espraguejando, reclamando, murmurando, amaldiçoam aqui, uma ali, você imagina como é a mente dessas crianças. Então, que você reflita nessas palavras aqui que eu falei, que você medite nelas, que você reflita nelas, faça uma autoanálise da tua vida, o que você tem ensinado para os teus filhos, o que você tem ensinado para eles. Reflita. Eu quero orar com você, Pai, em nome de Jesus. Eu oro por todas estas pessoas que estão ouvindo esta palavra. Que o Senhor venha, Pai, trabalhar no coração de cada uma delas, ministrando cada dia mais esta palavra. Que o Espírito Santo, que convence da justiça, do juízo e do pecado, Pai, possa estar operando nestas vidas, Senhor, instruindo pais, mães, avós, padrinhos, tios, tias. Que o Espírito Santo, Pai, possa estar instruindo professores, cada pessoa que ouvir esta palavra. Pai, eu oro pelo nosso Rio Grande do Sul e te agradeço por toda a provisão, pelo cuidado que o Senhor está tendo com o nosso povo. Que o Senhor nos guarde,
Que o Senhor continue nos dando o livramento e a provisão que vem de ti, o socorro que vem de ti, Pai. O salmista disse: levantei os meus olhos para o alto, de onde vem o meu socorro. O nosso socorro vem de ti, Pai. Só de ti, Senhor. Opera um milagre aqui, que é o que nós necessitamos, é o que o povo gaúcho precisa, Pai, de um milagre. E esse milagre só o Senhor pode fazer. Então, que Deus abençoe a tua vida grandiosamente.